Oi, turma, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Espero que vocês estejam assistindo às aulas aí com na medida do possível, né? Nas últimas aulas a gente vem falando sobre evolução, né? Falando sobre as teorias evolutivas, falamos diferenciando as teorias evolutivas das ideias fixistas, e discutimos bastante sobre a teoria moderna da evolução, as principais ideias. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a seleção natural, né? E um pouco como a seleção natural influencia na adaptação. Então a gente tem alguns tipos de seleção natural, algumas diferenças entre a seleção natural, né? Então qual era aquela ideia central da seleção natural? A ideia central da seleção natural era justamente que os organismos que mais adaptados a viver em um determinado ambiente, eles conseguem obter mais recursos, eles conseguem obter mais alimentos, conseguem se reproduzir e deixar mais descendentes que vão herdar essas suas características adaptativas. Aqueles organismos que não têm essas características, que são selecionados pelo meio, eles tendem a obter menos alimentos, tendem a consequentemente ter menos energia, gerar menos descendentes e, se prosseguindo nesse sentido, eles vão ter uma tendência a entrar em extinção, ou seja, aquela espécie, aqueles conjuntos genéticos, aquele conjunto de indivíduos de uma população vão tender a desaparecer, permanecendo aqueles indivíduos que tenham dentro mesmo de uma população, mesmo que a espécie entre em extinção, mas aqueles organismos dentro de uma população, pensando numa população com uma variabilidade genética, com as diferenças entre os organismos dentro da mesma espécie, aqueles organismos daquela população que não têm as suas características adaptativas favoráveis, eles vão tender a desaparecer justamente por não estar ou não serem adaptados o suficiente para viver em determinado ambiente, certo? Então a gente tem esse primeiro fator aí que é fundamental para a gente poder compreender a seleção natural, né? E volto a reforçar que a seleção natural ela nunca tratou e nunca tratará sobre os organismos mais fortes sobrevivem. Não. A seleção natural ela trata especificamente sobre os organismos que têm melhores mecanismos e características adaptativas para poder sobreviver em determinado ambiente. E assim, dessa forma, eles conseguem sobreviver e deixar mais descendentes. E para o Darwin e para o Wallace, de forma geral, todos os organismos vivos, sejam eles plantas, animais, bactérias, protozoários, fungos, eles, entre aspas, né, obviamente, eles lutam para a sobrevivência. Ou seja, a cada instante de suas vidas, esses seres vivos eles estão batalhando para sobreviver. Certo? Ou seja, eles estão batalhando, entre aspas, não é uma guerra propriamente dita, às vezes é uma guerra deles mesmos com o ambiente, às vezes é uma guerra, por exemplo, uma batalha, vamos dizer assim, deles com os próprios organismos da mesma espécie para conseguir um parceiro sexual e se reproduzir, e por aí vai. Né? E essa batalha só pode ser vencida por aqueles organismos que são mais aptos a enfrentar esses desafios que são impostos pelo ambiente. Né? Ou seja, e cada um deles em seu contexto particular. Então esses organismos que são os mais aptos a enfrentar esses desafios, cada um no seu contexto, cada um no seu ambiente, eles vão sobreviver. Então, tipo, a gente não pode... e aí uma coisa que se confunde muito, e aí a busca de se comparar, por exemplo, organismos que vivem em contextos e ambientes completamente distintos uns com os outros. Isso é uma comparação que não faz muito sentido. E, fundamentalmente, né, tanto para a biologia como, principalmente, a gente observa a biologia por uma ótica evolucionista e evolutiva, ela não faz sentido nenhum esse tipo de comparação. Porque cada contexto, cada ambiente é específico e requer um determinado mecanismo adaptativo. A não ser que você compare ambientes com características similares. Aí você pode comparar, e mesmo assim não é uma comparação tão justa ou honesta, por assim dizer. Né? Então essa luta pela sobrevivência, né, essa ideia de batalha pela sobrevivência na ideia obviamente metafórica, né, desenvolvida por Darwin, essa metáfora utilizada para tentar explicar melhor a ideia da seleção natural, e essa ideia dele aí era principalmente focada, né, justamente na ideia de presa-predador, né,
que, principalmente entre os animais, né, de que alguns animais são presas, outros animais são predadores, né, e as presas tentam não ser devoradas, né, e os predadores tentam devorar as presas, e para que eles sirvam de alimento eles vão morrer de fome, né. Então essa ideia da luta era justamente, essa luta dessa batalha era justamente por isso, mas muito mais uma metáfora do que uma citação direta de que isso é uma relação de seleção natural especificamente, né. Mas isso era para poder, ele falava disso para tentar ficar mais visível para as pessoas, né, do que se tratava, né, mas existem maneiras, né, de menos evidentes, né, dessa luta pela vida, né. Então, por exemplo, machos que disputam a atenção de fêmeas e o direito de se reproduzir com elas, por exemplo, que é muito comum na natureza. Que eles conseguirem ser bem-sucedidos nessa batalha significa que eles conseguirem transmitir suas características para os descendentes. Plantas que competem umas com as outras, por exemplo, pela umidade do solo, por nutrientes ou até mesmo pela luz solar, né? Então isso é uma batalha adaptativa pela vida, que necessariamente não é essa batalha de presa-predador, porque quem já vem na cabeça, tipo, o leão atrás dos bichos na savana, né? De uma forma, de uma maneira ou de outra, em última análise, a gente pode afirmar, né, que a seleção natural, em última análise, né, ela significa o que a gente chama da reprodução diferencial, né, dos indivíduos de uma população. Ou seja, que os animais que são os seres vivos que são mais bem adaptados, eles têm maior chance de deixar descendentes, né? Então isso aí é o que chama da reprodução diferencial, né? Então quanto melhor é adaptado o ser vivo inclusive dentro de uma mesma população, a um ambiente, maior é a chance dele deixar descendentes, né? Então a seleção, ela decorre das restrições, né, que o ambiente, ou seja, que o meio impõe à sobrevivência dos organismos. Pode afirmar dessa maneira, né? Então isso pode ser pela disponibilidade de alimentos, pela disputa de recursos com outros seres vivos, ou seja, disputa de habitat de sobreviver, disputa de território, ação de predadores e de parasitas sobre os organismos, doenças, a presença de doenças que pode eliminar uma população de organismos e por aí vai, né? Então nessas condições, nessas condições adversas, né, os organismos que são mais aptos, eles são aqueles que herdam as combinações gênicas mais favoráveis para a sua sobrevivência e para a sobrevivência de sua espécie, né? E a reprodução, né? Ou seja, essas combinações gênicas favoráveis à sobrevivência e a reprodução que eles têm em um ambiente particular, né? Então, quem vai sobreviver no final das contas é quem for mais apto, né? E esses mais aptos são aqueles que herdam essas características favoráveis, essas combinações de genes que favorecem a sua adaptação e a sua reprodução, né? E assim, para um determinado ambiente particular. Por que sempre tem essa questão do ambiente particular? Porque o ser vivo ele pode ser extremamente adaptado para viver em um ambiente, mas se esse ambiente se modifica completamente por uma alteração climática, por exemplo, ele não vai ter mais as ferramentas. Ele era super adaptado àquele ambiente, mas a partir daí ele não vai ter mais essas condições adaptativas para sobreviver naquele ambiente e muito provavelmente ele pode ser que ele morra, né? Outra coisa importante para a gente saber é quem são os alvos da seleção natural. Ou seja, quais são os alvos da seleção natural, mira em quem? É uma pergunta que ela é bastante polêmica, né? Ela tem causado uma série de polêmica entre os estudiosos da evolução, né? É justamente essa pergunta: qual é o alvo da seleção natural? Ou seja, sobre quem a seleção natural atua, sobre o que quem a seleção natural atua. Para Darwin e Wallace e a maioria dos naturalistas que vieram depois dele, a seleção natural ela atua sobre os indivíduos, certo? Então, são esses indivíduos, né, que vão lutar pela sua sobrevivência, sobrevivem, se reproduzem e transmitem suas características favoráveis à sua prole. Então, lá para Darwin, lá no começo, ele acreditava, ele e os naturalistas que vieram depois dele, os cientistas, né, eles acreditavam e defendiam que a seleção natural atuava sobre os indivíduos.
No entanto, depois do desenvolvimento da teoria moderna da evolução, né, e principalmente do acréscimo do geneticista, né, do conhecimento da genética e o reconhecimento da importância dos genes na evolução, tem levado muitos geneticistas a reivindicar como alvos da seleção natural os genes e não os indivíduos, ou seja, esses seriam nada mais do que os veículos genéticos, né? Ou seja, é como se os genes fossem nossos, vamos dizer assim, a gente fosse a máquina dos genes, né? Então eles acreditam que os geneticistas, né, eles vêm defender muito que a seleção natural ela não atua sobre os indivíduos, ela atua selecionando os genes que vão gerar características, né? Então, isso é a ideia do geneticista, né? Mas a maioria dos biólogos, eles reconhecem que são os indivíduos, né, atuando em seu contexto populacional. Ou seja, ele acha, mesmo assim, apesar dos geneticistas defenderem isso, muitos biólogos eles entendem que a seleção natural atua sim sobre os indivíduos e no seu contexto dentro da sua população. Ou seja, os principais alvos da seleção natural seriam os principais alvos da seleção natural, né? Os indivíduos no seu contexto populacional, ou seja, na sua relação com sua população, ou seja, na sua relação com os indivíduos das suas espécies. Né? Então, genes, para a maioria dos biólogos, né, os genes são apenas componentes do genótipo, enquanto que o alvo da seleção natural é o organismo como um todo, e não os genes específicos, mas sim a seleção natural está atuando sobre o indivíduo como um todo e sobre o conjunto genotípico do indivíduo, e não sobre genes em específico. Né? Então os genes atuam em conjunto e na maioria dos casos é impossível destacar a participação de um gene individual na cadeia de processos que resulta no fenótipo sobre o qual a seleção natural atua. Então a seleção natural estaria mais atuando sobre os fenótipos dos indivíduos dentro de um contexto populacional, e a gente não teria como saber, porque, como eu falei para você, por mais que a gente estudou genes com características específicas, mas a maioria dos genes são aqueles genes pleiotrópicos, né? São genes que determinam uma série de características diferentes e que interagem de formas diferentes para determinar alguns tipos de fenótipos. Então, os geneticistas defendem que a seleção natural atua sobre os genes, mas ainda a maioria dos biólogos entende que atua sobre os indivíduos em seu contexto populacional. Né? Quanto aos tipos e efeitos da seleção natural, existem alguns tipos de seleção natural que vão causar alguns efeitos diferentes na população, né? Em populações. Né? A seleção natural ela vai ser classificada de 3 formas diferentes. A gente tem a seleção natural que a gente chama de estabilizadora, a seleção natural que a gente chama de uma seleção do tipo direcional e uma seleção natural que a gente chama de disruptiva. Se a gente admitir que algumas características de uma população se distribuem de acordo com uma curva normal, a curva normal daqui formada de sininho, lembre lá daquela prova que é a curva normal, né, da herança quantitativa, né? Indivíduos com características intermediárias têm maior quantidade do que os indivíduos que estão nos extremos. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Então a ideia seria que a população, lá em cima, a população original, ela se distribua de acordo com a curva normal, ou seja, os indivíduos de caracteres intermediários eles estão em maior quantidade na população e os indivíduos de caracteres extremos eles estariam em menor quantidade nos extremos. Né? A seleção estabilizadora ela confere vantagem aos indivíduos médios. A seleção direcional ela favorece os indivíduos de um ou de outro extremo. E a seleção disruptiva ela favorece ambos os extremos. Como a gente pode ver aqui a partir dessas imagens aqui. Então aqui é a seleção normal, né? E aqui a gente teria cada uma dessas seleções. Né? A seleção direcional empurrando para extremos, para um dos extremos, né? No caso aí da direita, né? A disruptiva selecionando os dois extremos. E a seleção estabilizadora, que eu estou aqui na frente, ela selecionaria o meio. Né? A seleção estabilizadora ela é comum em ambientes relativamente estáveis, em que a média dos indivíduos, né, está bem adaptada às condições ambientais, ou seja, a seleção natural reforça essa tendência. Né? Então ela favorece indivíduos médios e seleciona negativamente, ou seja, eliminando ou diminuindo a quantidade dos indivíduos que apresentam características extremas. Né? Então esse tipo de seleção a gente chama de estabilizadora porque ela estabiliza no centro dessas populações. Né? Então um exemplo de atuação da seleção estabilizadora ela foi obtida em pesquisas realizadas em alguns hospitais, nas quais se constatou que as crianças nascidas com peso em torno da média, 3 e 4,5 kg, têm maior índice de sobrevivência que crianças muito grandes ou crianças muito pequenas. Outro exemplo que a gente tem de seleção estabilizadora, que vai acontecer nesses ambientes mais estáveis, foi obtido por alguns pesquisadores ao recolher pássaros em determinadas espécies mortos durante uma tempestade. Né?
Então eles percebiam que a maioria tinha asas muito pequenas ou muito grandes em relação à média. Então a tempestade agia, né, como um agente seletivo, eliminando preferencialmente os pássaros com asas de tamanhos extremos e preservando aqueles com tamanho médio. Deixa eu voltar aqui para o significado falando para esse negócio. Um exemplo de seleção estabilizadora da espécie humana é o favorecimento de pessoas heterozigóticas, né, para o alelo da ciclemia, né, que é a anemia falciforme, aquela anemia que eu mostrei na aula passada, que torna a hemácia do indivíduo na forma de foice. Né. Em regiões onde a malária é endêmica, né, como eu falei que essa hemácia, que tem anemia falciforme, a malária não consegue invadir a hemácia do indivíduo. Né. Então, como as pessoas homozigotas pro alelo dominante, pro alelo que condiciona a ciclemia, né, que é o alelo SS, né, elas são fortemente anêmicas. E, em geral, elas morrem antes de se reproduzir. Né. A tendência seria de o alelo praticamente desaparecer dessa população. É isso que realmente que acontece na maior parte do mundo. Né. Mas alguns estudos, eles acontecem genéticos, eles mostram que em locais onde a malária é muito presente, ela é endêmica, ou seja, ela sempre está ocorrendo, a frequência do alelo mutante ela é muito grande. Por quê? Porque descobriu que as pessoas que são heterozigotas, elas são mais resistentes à malária do que as pessoas homozigotas normais, que não têm anemia falciforme. Justamente porque essa condição ela impede, quem não tem anemia falciforme, a malária consegue invadir, consegue matar essas pessoas. Quem é heterozigoto e tem essa anemia falciforme menos branda, elas têm uma chance de sobreviver e de se reproduzir, né? Porque a malária não consegue invadir o corpo dela. Então esse caráter genético ele foi sendo passado com maior frequência para os indivíduos, né? Então se a malária for erradicada dessas regiões, ou seja, que é a atual condição desfavorável de pessoas que não têm a anemia falciforme, em relação às heterozigotas, elas vão tender a desaparecer, né? Essas que têm a malária, porque a malária ela vai deixar de atuar como um agente seletivo, ou seja, as pessoas que não têm a anemia falciforme vão, na ausência ou seja, a malária é o agente selecionador, ou seja, ela fica eliminando em maior quantidade as pessoas que não têm anemia falciforme e permitindo que as pessoas que têm anemia falciforme permaneçam naquele ambiente e deixem mais descendentes. Se a malária desaparece, as pessoas que não têm anemia elas vão conseguir se reproduzir mais e esse ambiente vai selecionar mais as pessoas que não tenham essa doença, que obviamente uma anemia vai causar alguns problemas para a pessoa. Né? Outro tipo de seleção natural que tem é a seleção natural direcional, que é aquela primeira lá na esquerda. A seleção natural direcional geralmente ela ocorre quando tem mudanças ambientais e um fenótipo antes de favorável passa a ser favorável. Então a gente fala de seleção direcional. Então a seleção estabilizadora ela acontece em ambientes mais estáveis e a seleção direcional ela vai acontecer principalmente quando você tem alguma mudança no ambiente em que um indivíduo que antes não era muito que o fenótipo dele não era muito favorável para aquele ambiente e ele passa a ser um pouco mais favorável. Né? Então nesse caso é muito comum o aparecimento seleções direcionais elas são muito comuns no aparecimento de linhagens de bactérias resistentes a antibióticos. Né? E de moscas resistentes a inseticidas, por exemplo. Então, por exemplo, nas populações de bactérias sempre estão surgindo, né, por mutação, algumas bactérias capazes a resistir a diversas substâncias tóxicas, entre elas os antibióticos que a gente usa para tratar essas doenças. Né? Então, na ausência dessas substâncias no meio, as bactérias mutantes elas não levam nenhuma vantagem sobre as bactérias não mutantes, as selvagens, né? Então, sendo logo eliminadas por competição por essas últimas, ou seja, no ambiente normal, as não resistentes, elas são melhores adaptadas do que as resistentes. Essas resistentes vão ser eliminadas, vão desaparecendo por competição natural. Mas, por exemplo, se houver bactérias mutantes capazes de resistir ao antibiótico presente no meio, elas vão tender a se multiplicar. Ou seja, se você coloca um antibiótico que elimina as sensíveis e você tem essas mutantes que eram em pequena quantidade que resistiam ao antibiótico, esse antibiótico ele vai ser essa mudança desse ambiente que vai eliminar essas bactérias sensíveis e vai fazer com que essas bactérias mutantes que são capazes de resistir elas vão tender a se multiplicar, porque a droga ela vai funcionar como um agente seletivo do ambiente, eliminando as selvagens, que são as mais sensíveis, que eram melhores competidoras, e permitindo que essas bactérias resistentes, que antes não eram tão boas competidoras, elas consigam se propagar. Né? Então elas vão começar a se reproduzir e vão originar populações inteiras de bactérias resistentes.
as quais, né, os antibióticos não vão ter mais efeito. Né? Então, desde que os antibióticos começaram a ser empregados em larga escala, logo depois da Segunda Guerra Mundial, já foram selecionadas inúmeras linhagens de bactérias altamente resistentes aos diversos tipos de antibióticos que existem. Do mesmo modo que os antibióticos atuam como agentes seletivos de bactérias resistentes, tem os casos de inseticidas também que atuam como agentes seletivos de insetos resistentes a eles. Né? Então, em populações de insetos sempre surgem indivíduos mutantes que são capazes de resistir a diversos tipos de drogas, entre eles os inseticidas. Né? Mas da mesma forma que nas bactérias, esses organismos geralmente eles não são tão bons competidores quanto os outros insetos selvagens não mutantes. E eles acabam desaparecendo na população porque os outros são melhores, conseguem mais recursos e eles desaparecem. Só que se o inseticida ele for aplicado sobre uma população de insetos, em que haja mutantes capazes de resistir à droga, os indivíduos selvagens, que eram melhores competidores, vão deixar de existir, vão ser eliminados, porque eles são insensíveis a esse inseticida, e os indivíduos mutantes, que já existiam, né, eles vão ter todo aquele ambiente livre para eles, e aí esse ambiente passa a ser favorável a eles, eles vão se multiplicar e eles vão dominar essa população. Então aí também acontece o caso de seleção direcional. Né? Tanto no caso da aquisição de resistência a antibióticos como os inseticidas, a própria droga atua como agente seletivo e fazendo com que se prolifere esses genótipos resistentes. Né? Por último, a seleção disruptiva ou diversificadora, essa seleção ela favorece os indivíduos extremos, né? Ou seja, os indivíduos portadores de características extremas. No caso, os ratinhos aí, os ratinhos mais escuros e os ratinhos mais clarinhos. E os indivíduos intermediários eles tendem a desaparecer. Esse tipo de seleção ele leva à diversificação de uma população, já que ela favorece os extremos e elimina a média. Né? Por isso que a gente pode chamar de seleção disruptiva ou seleção diversificadora. Né? Um exemplo que a gente pode ter, assim, hipotético, por exemplo, se uma espécie de ave, de pássaro, né, tivesse apenas dois tipos de alimentos, sementes duras e larvas escondidas na madeira. Né? Então seriam favorecidos aqueles passarinhos que tivessem um bico fino e delicado para pegar essas larvas, capturar essas larvas com facilidade, e os que tivessem um bico maior e mais forte que seriam capazes de quebrar as sementes. Os pássaros de bico intermediário, que levariam desvantagem por não serem hábeis nem o suficiente para pegar larvas, nem para quebrar essas sementes, ele seria eliminado. Isso seria assim, uma ideia assim, hipotética, não sei se acontecesse. Um exemplo real que eu posso dar aqui de seleção disruptiva, ela foi verificada por alguns botânicos, alguns cientistas, né, em plantas que crescem em regiões próximas a minas de chumbo e de zinco. Então, certas áreas do solo, onde são lançados esses rejeitos de minerais, têm alto índice de contaminação por esses metais. Né? E essas áreas eles vão manter, né, fronteiras bem definidas, com áreas não contaminadas. Então, a gente vai ter áreas contaminadas e áreas não contaminadas. Então, plantas que se desenvolvem bem em solos não contaminados, obviamente elas morreriam nos solos contaminados. Por outro lado, as plantas capazes de sobreviver em solos contaminados, elas levam vantagem nas áreas sem contaminação. Então, as que conseguem sobreviver em solos contaminados, elas levam vantagem. As que vivem em solo, podem se desenvolver em solos contaminados, elas levam grande desvantagem em solos não contaminados, porque elas são adaptadas a viver em solos contaminados. Pois essas que vivem em ambiente contaminado, elas perderiam para essas plantas que já vivem em ambientes não contaminados. Então, consequentemente, o que aconteceria aí? Acontece a seleção disruptiva nessas regiões. Então, a gente vai ter dois tipos de plantas nessas regiões, que são marcadas distintamente por esses aspectos. Né? Então, algumas plantas estariam adaptadas a essas áreas não contaminadas, do outro lado as plantas estariam vivendo nas áreas contaminadas. Então esses indivíduos que poderiam viver parcialmente em áreas contaminadas e em áreas não contaminadas seriam eliminados. Então só tem de um lado, ou seja, a contaminação por esses metais separou de um lado, botou um risco no chão. De um lado só tem as que
são adaptadas a viver em ambiente contaminado, do outro lado só tem as que são adaptadas a viver em ambiente não contaminado. As intermediárias desaparecem nessa brincadeira aí. A seleção disruptiva ela é muito apresentada em experimentos, ou seja, em experimentos controlados, né, selecionados. Ou seja, os cientistas eles selecionam em cada geração os indivíduos com fenótipos extremos para uma característica, né, de distribuição normais com o seguinte. Então, eles pegaram muito assim, a mosca, né, a famosa mosca tanto genética, a Drosophila melanogaster, por exemplo, e a parte da forma da asa, né? Então a forma de asa é em forma de elipse, né? Mas os indivíduos de uma população diferente entre si. Então apresentam uma variação contínua na forma de asa, né? Então eles pegavam esses experimentos, ou seja, a diferença no formato da asa, né? Então eles pegavam os extremos, né? As asas de uma forma e as asas de outra forma completamente diferente. Então o experimento que eles fizeram em 2004, né? Alguns cientistas aqui na UFRJ, né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele promoveram a seleção para obter linhagens com asas mais alongadas e outras com asas mais arredondadas. E a partir de uma amostragem natural desses experimentos, eles selecionaram também outros tipos de asas e eles após umas 20 gerações fazendo isso, eles observavam que existia essa disrupção, né? Ou seja, esse aumento de diversidade na forma das asas das mosquinhas, né? Então, se acredita bastante que, por ser capaz de promover a diversificação de uma população, a seleção disruptiva representa o primeiro passo para a formação de novas espécies. Ele acredita que esses sistemas, quando a seleção disruptiva começa a selecionar dentro de uma mesma população extremos, né, seria o primeiro passo para que esses extremos, no futuro, eles sofressem um processo de especiação, que é o processo de formação de novas espécies, que a gente vai estudar mais para frente, certo? Esses são os principais tipos de seleção natural. Também tem a seleção sexual, que pode atuar bastante, né? Que é um caso particular de seleção natural, que ocorre em diversas espécies, que é a seleção sexual, ou seja, que os indivíduos em geral, na maioria dos casos é a fêmea, elas preferem se acasalar com os machos portadores de determinadas características de interesse. Né? Então esse tipo de seleção natural ele foi abordado bastante por Darwin na origem das espécies, né? Destacando bastante a questão da seleção sexual de indivíduos. Né? Essa seleção sexual ela não depende para a luta da existência, mas é uma luta travada pelos machos visando a reprodução com as fêmeas. Né? Então, para o derrotado, a consequência não é a morte, obviamente, mas ele não vai conseguir se reproduzir e não vai passar as suas características para a sua descendência. Né? A seleção sexual, logo, ela é menos rígida que a seleção natural. A seleção natural é um extremo, o indivíduo morre. A seleção sexual, o indivíduo não se reproduz. Tá? Então, muitas espécies de animais, os machos exibem seus atributos masculinos, né, com o intuito de conquistar as fêmeas e fecundá-las, né, garantindo assim a perpetuação de suas características. Geralmente a fêmea, então pavão, ele abre lá só o macho que tem aquela cauda, né? Então ele abre aquela cauda, a fêmea vai lá olhar e vai falar, eu quero ir com esse. E aí pode ser vários tipos de padrões, pode ser o canto, né, muitas aves, a parte do canto que vai atrair as fêmeas, a plumagem colorida, a agressividade e a forma física em muitos mamíferos, né, como por exemplo zebra, outros mamíferos, leão marinho, eles brigam, os machos brigam entre si para poder se reproduzir. Então Darwin observou que as características sexuais secundárias e a conquista secundária dos machos estavam muito relacionadas com as características do macho, né, estavam muito relacionadas com a atração e a conquista das fêmeas. Né? Ou, na verdade, a lógica seria as fêmeas que escolhem os machos que têm características que é de mais interesse. Né? Então, os machos mais bem-sucedidos nesse sentido, ou seja, as fêmeas que escolhem os machos preferenciais para ela, teriam mais chance de se reproduzir e assim perpetuar suas características. Então, tá aí uma aulona sobre adaptação, seleção natural, sobre seleção natural, os tipos de seleção natural. Na próxima aula a gente vai falar sobre mecanismos adaptativos, mimetismo, camuflagem, entre outros fatores evolutivos, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!